Hoje eu vou te ensinar como remover duplicadas dentro do Excel utilizando fórmulas e sem utilizar a função único, que está disponível para apenas algumas versões do Excel. Antes de começar o vídeo, se inscreva aqui no canal do YouTube e também me siga lá no Instagram. É o @excelgenial ou instagram.com/excelgenial. O link já está aqui na descrição do vídeo. Para aprender como remover duplicadas com fórmulas e sem a função único, nós vamos utilizar essa base de informações que você está vendo do lado esquerdo da sua tela. Note que nós temos tabela até a linha 34, então são 33 informações, e nós queremos descobrir todos os times que essas pessoas torcem. Note que nós temos na coluna A o nome da pessoa, o estado que ela mora e qual time ela torce. Esses times se repetem, então você consegue ver vários times algumas vezes. Você consegue ver o Corinthians aqui e aqui, você consegue ver o Flamengo aqui e aqui, ou seja, tem uma repetição desses times. Você quer saber quais são os times que temos nessa lista sem repetição? Quais são justamente todos eles? Uma forma de fazer isso, normalmente, é selecionando o intervalo e dando um remover duplicadas. Você consegue fazer isso da seguinte forma. Você seleciona o intervalo onde estão as informações que você quer remover as duplicadas, você dá um Ctrl C, você pode vir aqui, ó, por exemplo, em algum outro cantinho do seu Excel, dá um Ctrl V, você vem em dados e clica aqui, ó, em remover duplicadas, que geralmente fica em ferramentas de dados. Quando você clica, você dá OK na tela seguinte, ele remove, deixando só 20 valores exclusivos restantes. Todos esses valores aqui são os valores puros. Nós temos na base 33 informações, como eu te falei no início, sendo que são de 20 times e para chegar nos 33 nós temos as repetições. Como fazer esse processo que eu fiz? Com fórmulas. Porque às vezes você tem alguma automatização que você quer fazer dentro do Excel, algum relatório que você quer extrair e tudo mais, você não quer ficar fazendo remover duplicadas manualmente como eu fiz aqui e não quer nem gravar uma macro para fazer isso. Você quer a fórmula, você quer entender uma lógica para ter essa fórmula. Eu vou te ensinar a fazer isso. Deixa eu só copiar aqui para remover duplicadas e vamos em frente. Primeira coisa que você tem que fazer é criar duas colunas auxiliares que vão te ajudar a identificar os valores que estão repetindo ou não. Na primeira coluna, que é a coluna D, você vai fazer o seguinte, você vai colocar igual aqui na primeira linha da tabela, tirando o cabeçalho, vai colocar um conte.cs, abre parênteses, a célula do início do intervalo vai ser, nesse caso, a C2, ou você muda aí para o seu caso, pegando a primeira célula do seu intervalo que você quer remover duplicadas. Você aperta dois pontos e ele vai aparecer de novo C2. Você fecha o parênteses nesse momento. Antes de dar o Enter, você vai selecionar o primeiro C2, o que está antes dos dois pontos, e dá um F4. Quando você faz o F4, você trava a origem. Senão você ia arrastar isso aqui para baixo e ele ia junto. Então você está travando para que sempre o início fique travado em C2. Vai ficar só móvel o segundo C2 aqui. Feito isso, você vai definir, nesse intervalo móvel que você está criando, qual o valor que você quer comparar. Nesse caso, você seleciona antes do parênteses, como eu estou fazendo aqui, coloca um ponto e vírgula e seleciona de novo o C2. Olha que interessante, nós só temos C2 aqui na fórmula, só que eu vou arrastar isso aqui para baixo e você vai ver o que acontece. Quando você tiver dessa forma, que eu acabei de mostrar, você pode dar Enter, isso vai gerar um número. No caso do Grêmio, dessa primeira linha do Grêmio, apareceu 1. Você vai copiar, dar um Ctrl C, seleciona o intervalo onde você quer colar as informações, que é justamente toda a sua base, e dá um Alt C, V, F, apertando de forma sequencial, para ele trazer para você apenas a fórmula para as outras células da sequência. Note uma coisa, conforme eu tinha te falado, aqui nós temos o intervalo todo em C2, só que conforme você vai indo para baixo, ó, ele vai fazendo o intervalo móvel, sempre deixando fixado na primeira célula do intervalo e arrastando até embaixo. Olha que coisa interessante você começa a perceber. Ele está contando quantas ocorrências, por exemplo, igual a Corinthians, eu tenho nesse intervalo, que vai de C2 até C10. Ele traz para mim um resultado como 2. Por quê? Eu tenho uma ocorrência de Corinthians na linha 5 e uma outra ocorrência de Corinthians na linha 10. Só que nessa primeira ocorrência, que está na linha 5, quando eu olho a fórmula que está nessa coluna auxiliar, ela está o valor 1, porque você está fazendo um intervalo de C2 até C5. Uma coisa que é interessante, toda primeira aparição vai ter 1. As aparições seguintes vão ter 2, 3, 4, 5, enfim, depende da base que você estiver trabalhando. Para a gente, só vai interessar a primeira aparição,
Porque a segunda aparição ele já é um duplicado. Esse caso do Flamengo, que está 2 aqui, não me interessa. Interessa mais esse caso que está 1, porque o 1 é a primeira aparição do Flamengo, o 2, o 3, o 4, se tiver, já são aparições repetidas, já são duplicadas, que nós não vamos utilizar. Então, qual que é a minha sugestão? Na primeira célula dessa coluna auxiliar, onde tem aquele conto C que nós fizemos, você vai colocar uma função C para que, caso esse valor do conto C seja igual a 1, você tenha um OK, por exemplo, um OK, um sim, enfim, como você quiser. Caso não tenha, você vai colocar um não OK e depois nós vamos trabalhar com esses OK. Como que você faz isso? Você coloca, depois do igual e antes do conto C, você coloca C, abre parênteses, o número que você quer que seja igual a 1 é o que é resultante dessa fórmula. Então, essa fórmula fica onde ela está, depois dela você coloca igual a 1, ou seja, se essa fórmula que está trazendo para mim esses valores for igual a 1, o que você faz? Coloca o ponto e vírgula e aí você informa, ó, eu quero que ele traga para mim OK. Você coloca OK entre aspas. Ponto e vírgula, o que você quer que apareça caso não seja 1. Você coloca não OK no caso, entre aspas, fecha parênteses, dá Enter e você tem a fórmula feita. Agora você vai de novo dar um Ctrl C nesse intervalo, seleciona toda a região, dá um Alt CVF, Enter e você tem uma sequência de OK ou não OK. Segundo a nossa lógica, só vai ter OK quem está aparecendo pela primeira vez. Quem está com não OK é porque já teve uma ocorrência desse mesmo nome antes. Se você na nossa tabela filtrar, apertando aqui, selecionando só OK, você vai ter 20 ocorrências encontradas. Significa que nós temos nessa base 20 ocorrências. Eu vou até, aqui numa célula que eu coloquei conte OK, contar quantos OK eu tenho. Você vai fazer um conte Cs, para que nesse intervalo da coluna D, ele conte quantos são igual a OK. Você já tem que são 20 ocorrências igual a OK, significa que você tem 20 resultados se você remover as duplicadas. O próximo passo é nós ordenarmos esses OK. Então você já tem 20 OK nessa relação, você precisa dar nome para o primeiro, nome para o segundo, nome para o terceiro, nome para o quarto e assim sucessivamente. Você vai fazer um racional muito parecido com o que nós fizemos de intervalo móvel dentro do conto C. Como você faz isso? Você vai fazer um conto C. Eu quero contar quantos nesse intervalo aqui eu tenho igual a ele, travando o intervalo inicial, fixando a minha primeira célula. No fim das contas, você vai ter exatamente o que nós fizemos anteriormente. Você vai ter um intervalo móvel que vai variar para baixo, mantendo a primeira tecla, mantendo a primeira célula fixa. Quando você dá Enter e copia para baixo via Alt CVF, você vai ter os números, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só que tem um problema, porque quando aparece um não OK, vai ser o primeiro não OK nesse intervalo, e ele conta como 1 também. Não é isso que nós queremos. Então nós vamos concatenar junto com esse número o conteúdo da coluna D, que vai ser OK ou não OK. Você faz isso depois do igual, selecionando a célula da coluna D, dando um E comercial para ele concatenar, dá Enter, e aí você copia, seleciona o intervalo, dá um Alt CVF e cola. Nós já temos então agora todos os OKs, se você filtrar, estão acompanhados da posição dele dentro dessa série de dados do número 1 até o número 20. Agora fica muito mais fácil nós conseguirmos juntar todos os valores via índice Corresp para saber quais são os valores sem duplicadas. Para fazer isso, você vai precisar de uma tabela auxiliar, que está aqui do lado, eu já fiz, trazendo algumas informações. Em ID, que é a coluna G, na primeira célula você vai colocar igual à linha 1. A ideia é que ele traga o número 1 e quando você arrastar para baixo, esse A1 aqui se transforma em A2, A3, A4 e, consequentemente, o número do ID vai alterando. Em nome, você vai colocar igual a OK e comercial esse cara aqui, para você juntar, para você concatenar o OK com o número que está aparecendo na coluna anterior e você vai ter como resultado um OK1. Só para você ver que é interessante, quando eu dou um Ctrl C aqui e jogo um Alt CVF para baixo, ó, até a 20ª linha, você tem os OK de 1 até 20, justamente o que nós precisamos. O próximo passo é saber a posição que esse OK1, esse nome que você criou, está ocupando dentro da coluna E. Porque quando a gente souber a posição que ele ocupa, é só você ir na coluna C e pegar o elemento que está nessa linha lá na coluna C. Para saber a posição, nós vamos utilizar um Corresp. Vai ser igual a Corresp
Esse cara aqui é o que você está procurando, ponto e vírgula, nesse intervalo aqui, da coluna E. Você coloca ponto e vírgula e 0 para ter uma correspondência exata, é uma exigência do PROC-V. Você fecha o parênteses e ele tem que o OK1 está na posição 2. Você dá um Ctrl C, seleciona o intervalo onde você quer colar e dá um Alt CVF para ele trazer todas as outras posições. Olha que interessante, o OK7, que está justamente depois do não OK1, ele está na linha 9, que é justamente o que nós sabemos. Nós temos o OK6 na linha 7 e o OK7 na linha 9. O OK8, por sua vez, está na linha 11, justamente isso que ele simboliza para a gente. Para trazer o nome do time que ocupa justamente essa posição sinalizada pela coluna I, lá dentro da coluna C, você precisa usar o índice. Então, na primeira linha, você coloca igual a índice, você seleciona a matriz, ou seja, onde está a informação que você quer trazer. Está na coluna C, você seleciona a coluna C. Ponto e vírgula, em qual linha da coluna C está a informação que você quer? A linha é justamente após, aqui, né? A posição que você acabou de encontrar. Ponto e vírgula. Em qual coluna dentro dessa matriz C está a informação? É na primeira coluna, só tem uma coluna, então é na primeira coluna. Você coloca o 1, fecha o parênteses, dá Enter, e aí você tem o Grêmio aparecendo. Quando você dá o Ctrl C, seleciona o intervalo, dá um Alt CVF para copiar a fórmula, você tem todos os times sem duplicadas aparecendo dentro da sua fórmula. É justamente dessa forma que nós fazemos para conseguir remover duplicadas sem a função único do Excel. Se você quiser fazer tudo isso em uma única célula, sem precisar dessas 4 colunas auxiliares, qual que é a minha sugestão? Começa do fim e copia a fórmula. O fim é justamente essa coluna J. Então você dá um Ctrl C no primeiro elemento e dá um Ctrl V aqui. Dá Enter, você tem o mesmo valor do Grêmio. Você nota que ele depende da coluna C, que é input, e da célula I5. A célula I5 nós podemos tirar daqui. Então você vai lá no conteúdo da I5, seleciona o que está depois do igual, e onde está aparecendo I5 aqui, você dá um Ctrl V no lugar. Nós já não precisamos mais do conteúdo da I5. Só que agora nós precisamos do conteúdo que está na H5. Então você vem aqui na H5, dá um Ctrl C, vem aqui onde está H5 e dá um Ctrl V no lugar. Você não precisa mais da H5, mas agora precisa da G5. Só que a G5 é justamente o linha 1. Você seleciona ele e onde está a G5, você dá um Ctrl V. Agora você tem todo o processo em uma única célula, só dependendo dos inputs e das colunas auxiliares. Você dá um Ctrl C, seleciona o intervalo, dá um Alt CVF e você nota que o mesmo resultado que você obteve removendo duplicadas na mão é o resultado que você encontra fazendo a fórmula do jeito que eu te ensinei. Então era isso que eu tinha para te mostrar hoje, conteúdo muito interessante para você treinar as mais diversas frentes de Excel e para você não depender do único caso você precise remover duplicadas. A aula ficou um pouco longa, mas se você fizer isso de forma fluida, pegando o jeito da coisa, você consegue fazer em menos de um minutinho. Então espero que você tenha gostado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e me seguir também lá no Instagram. Um abraço!